Boa noite, eu sou o advogado Yuri Batista da Silva e atuo nessa audiência hoje em defesa dos estudantes universitários que foram multados no valor de R$ 2.000 ao distribuírem cobertores e alimentos para pessoas em situações de rua em espaço público. Inicialmente, eu vou fazer um breve resumo do caso, o que eu venho defender hoje. Há pouco tempo atrás, o município editou a Lei 1245 de 2026, que nela ela proíbe a distribuição de alimentos, cobertores, itens de higiene em geral para pessoas em situações de rua em espaços públicos sem a autorização prévia da prefeitura. E com base nessa lei, os estudantes foram multados por realizarem a ação citada acima. O problema jurídico apresentado, ele consiste em analisar se uma lei que restringe atos de solidariedade, atos esses realizados pelos estudantes, embora seja aprovado pelo poder público, consiste em analisar se ela é legítima, se ela está de acordo com os valores da sociedade atual e diante dos princípios jurídicos. O ordenamento jurídico brasileiro, hoje em dia, nos dias atuais no caso, ele é muito, como podemos dizer, ele é muito influenciado pelo pós-positivismo, esse que veio depois da Segunda Guerra Mundial, né? Após o decaimento do positivismo, que era a teoria até então usada até aquele momento, a mais usada no caso. E o pós-positivismo, ele prega que para o direito ele ser minimamente válido, minimamente não no caso, para o direito ser válido, ele deve ser minimamente subordinado a valores como ética e a moral, para que a sociedade tenha um mínimo de equilíbrio no caso, né? E é justamente isso que os estudantes fizeram. Eles agiram, né, não por motivos egoístas, mas sim eles foram motivados por um dever ético e moral para com a sociedade e ajudaram pessoas em extrema necessidade. Dessa forma, a posição que eu defendo é que a lei urbana da ordem pública, precisa de adequação. O município deve sim organizar e fiscalizar ações assistenciais para garantir a qualidade dos alimentos, né? Pois pode acontecer eles estarem estragados enfim, eles estarem estragados. E também a distribuição dos mesmos. Porém, ele não deve impedir nem dificultar excessivamente ações solidárias praticadas por pessoas que simplesmente desejam auxiliar o próximo em situações que ele vê que é uma situação abaixo do ideal, que vivem em situações abaixo do ideal. Eu concluo então que os estudantes eles não agiram por malícia, eles não foram maliciosos na ação deles, mas eles tiveram a intenção de exercer um dever ético que eu acredito que qualquer um no lugar deles também teria feito o mesmo, se tivesse naquela situação. O dever deles esse de auxiliar o próximo, um próximo em situação de extrema necessidade, como eu citei anteriormente. Por isso, eu defendo a revisão da lei, de modo que ela concilie a organização de espaços públicos com a proteção da dignidade humana e ações solidárias, para que pessoas em situações de vulnerabilidade, como pessoas em situação de rua, possam ser ajudadas sem que haja impedimento, um grande impedimento do município. E é isso. Obrigado pela atenção. Boa noite.